Boa noite, queridos. A paz do Senhor Jesus seja com todos nós. Estava observando a irmã falar sobre os cursos. E antes de chegar aqui, estudando um pouco hoje à tarde, fiquei com uma sensação de que como é ruim, porque eu sei que muitos de nós só têm contato com a palavra num momento como esse aqui. Como é ruim, porque muitos de nós, tendo tantas e tantas oportunidades de aprender mais de Jesus, nos limitamos a simplesmente ouvir uma pregação de domingo à noite. Hoje eu estava estudando à tarde, levei alguns livros um pouco avantajados para o meu estudo. Eu saí de lá extremamente sacudido. Sacudido mesmo. Irmãos, nós temos muito acesso ao conhecimento, aquilo que homens têm se dedicado e escrito, falado, cantado. Nós temos muito acesso, a porta está escancarada para conhecermos mais a Deus. A porta está, assim, extremamente aberta para você conhecer mais a Deus nesse tempo agora. E nós estamos nos privando disso por coisas talvez extremamente banais e que não vão trazer para nós quase que benefício nenhum. Recente eu preguei aqui sobre João 16, verso 33, no mundo tereis aflições, tende bom ânimo que eu venci o mundo. Preguei aos jovens e a mesma reflexão que eu fiz sobre eles queria fazer sobre vocês. Nós cantamos uma música aqui, a última, da Laura Sogueles, Santo Espírito és bem-vindo aqui. E eu percebi as crianças bastante animadas, Mauro aqui dançando, o meu filho também dançando lá atrás. Aonde está a nossa alegria, meus irmãos? Não há nada melhor, não há nada igual a que se comparar com a tua presença. Na reflexão que eu fiz com os jovens, eu fiz uma comparação, porque naquele dia ia ter um movimento político na cidade, e que, assim, foi um pouco antes do encontro de jovens, um pouco antes do horário, e nós percebemos a grande algazarra, a grande barulheira que se fez nessa avenida. Não sei qual candidato era, mas com certeza demonstrando uma grande empolgação das pessoas, e pelo pouquinho que vocês conhecem de Baixa Grande, vocês sabem o quanto esse período eleitoral é empolgante para aqueles que gostam, né? Geram bastante discussão e tudo mais, mas parece que é um ambiente assim que muita gente gosta, que parece que se não acabar, está tudo bem. Mas a alegria deles, assim, a disposição deles, assim, todo esse ímpeto em torno de um homem, em torno de um governo, em torno de uma eleição, em torno de um partido político, em torno de uma questão assim, que passa, que fica. Daqui 4 anos vai ter de novo, e daqui mais 4 de novo, e assim sucessivamente. Isso não vai acabar até que Jesus venha, mas o que nós estamos falando é, cadê a nossa empolgação quando somos o povo do Rei dos Reis, do Senhor dos Senhores, daquele que é soberano sobre toda a criação, daquele que reinará eternamente conosco? Por que a nossa empolgação é tão pequena em relação às coisas deste mundo? E nós cantamos aqui: vamos provar o quão real é tua presença. Vamos provar da tua glória e bondade. A presença do Senhor está conosco, a presença do Senhor está aí, o Espírito Santo está habitando dentro de você. O próprio Senhor resolveu morar no seu coração, tomar conta da sua vida, fazer com que a sua vida ficasse submetida à vontade dEle, à expressão dEle, à vida dEle, o poder dEle, a manifestação da vida dEle em você é poderosa para transformar qualquer coisa, e nós estamos acomodados mediante ao envolvimento com este mundo.
Era para nós estarmos assim, extremamente eufóricos por estarmos na presença do Senhor. Tem alegria no seu coração? Tem algo que possa te fazer louvar ao Senhor nesta noite? Tem algo que possa arrancar elogios da sua boca em nome dEle nesta noite? Existe algo na sua mente, algo na sua vida, algum testemunho, algo que te vem à cabeça quando eu falo sobre o poder do nome do Senhor Jesus sobre a sua vida? Eu posso ouvir um glória a Deus? A minha pregação nessa noite diz respeito a um movimento que está começando a ganhar vários adeptos. Em nosso meio mesmo eu consigo ver alguns dos pregadores que aqui rotineiramente têm pregado, que estes são uns que estão bem incomodados. Eu falo pela vida de Vanderlei, pela vida de Júnior, pelo menos desses dois eu tenho certeza. Existe um movimento que está trazendo uma grande preocupação. É sobre a grande falta de entendimento que nós evangélicos temos do Evangelho. A grande falta de compreensão da nossa salvação, ou seja, era para ser algo extremamente simples, extremamente, como a irmã Conceição falou aqui, tinha coisas que parece que eu sabia, mas quando eu começo a me debruçar nos estudos, eu percebo que eu não sei é nada, e a nossa reação em relação a estarmos na presença de Jesus, só revela o quanto nós não entendemos nada do que foi feito conosco. Porque o Evangelho que chegou até nós, de alguma forma, ou ele perdeu a sua essência no nosso coração, ou ele nunca foi de fato compreendido como ele é. E isso tem causado grandes prejuízos em nosso meio. Principalmente no que diz respeito à alegria, à motivação, à empolgação em estarmos juntos servindo ao Senhor Jesus. Então, existe irmãos aqui que têm que se preocupado com isso, irmãos em Feira de Santana têm que se preocupado com isso, irmãos em São Paulo têm que se preocupado com isso. Inclusive, já deixo um convite aqui, sábado que vem, em Ipirá, nós teremos um mini encontro, um seminário de 2 dias, sábado e domingo, só sobre esse tema. O Evangelho para os evangélicos. Tem uma forte preocupação nossa, irmãos, que de alguma forma nós pregadores, de alguma forma aqueles que pregaram a vocês, aqueles que ministraram o Evangelho a vocês, nós temos uma séria preocupação de que o Evangelho foi misturado como uma forma de que você tem como fazer alguma coisa, como você tem como cumprir alguma coisa, como se dependesse de você a efetividade da alegria deste Evangelho na sua vida, como se dependesse de você manter a sua salvação em pé. E é sobre isso que eu quero falar nessa noite. Nós estamos todos muito preocupados com nós mesmos em relação à quantidade de pecados que ainda cometemos, em relação à grande falta de santidade que sentimos, em relação à pouca dedicação que nós achamos que devemos ter. Nós ficamos o tempo todo olhando para nós mesmos e esquecemos da obra redentora, magnífica, salvadora e eterna de Jesus Cristo na cruz do Calvário. Dá a impressão que nós recebemos um Evangelho que tem a necessidade de você mostrar alguma coisa nele, para assim ele ser de fato real. Jesus fez isso aqui, mas você precisa também. Tem não muito tempo que eu preguei aqui com base no livro de Tim Keller, O Deus Pródigo, e eu incentivei os irmãos e queria novamente fazer. Irmãos, se vocês puderem ter acesso a um livro como esse, eu sei que nem todos vão ter condições de ter acesso a isso, nem todos têm condições, inclusive de tempo ou disposição de ler, mas façam um esforço. Adquira esse livro, ele é assim, fino, né? Relativamente fino em relação a outros livros, mas quem já leu esse livro aqui? Eu sei de Vanderlei, Viviane, minha esposa está lendo, Sena. Meus irmãos,
eu senti claramente, eu li 2 vezes, eu senti claramente que é uma grande mensagem para os nossos dias. É uma forte mensagem para os nossos dias. A grande preocupação de Tim Keller em nos revelar um pouco mais a respeito das características do irmão mais velho da parábola do filho pródigo, porque ela se encaixa perfeitamente às nossas características como irmãos. Nós aprendemos um evangelho de cumprir leis, meus irmãos. Nós estabelecemos, e isso não é de hoje, é de muitos anos atrás. Quem aqui tem 10 anos de convertido? Levante sua mão, por favor. 10 anos de convertido, 10 ou mais no caso. Então você vai saber muito bem que lá atrás, ou quem tem 20, 30, vai saber mais ainda, que lá atrás nós fomos estabelecendo muitas regras e regras e regras e regras, como se essas regras fossem nos fazer chegar mais próximos de Deus, ou como se fosse deixar a gente então com mais condições de ser salvos, ou numa condição melhor para ser aceito por Deus, ou que a gente fosse então assim mais bonitinho para Jesus poder nos olhar. E isso frustrou você, e isso não nos levou a lugar algum. Porque o que Jesus fez, a obra dele na cruz, não tem nada a ver com os méritos que você tem disso. Não tem nada a ver com aquilo que você fez ou deixou de fazer. Não tem nada a ver com você querer ou não. Ele morreu na cruz independente da sua vontade, independente daquilo que você fez, independente daquilo que você vai fazer. Não importa o tamanho do seu pecado, quer você tenha matado, quer tenha mentido, quer você tenha estrupado, quer tenha roubado, não importa o que você fez, o sangue de Jesus é totalmente capaz de perdoar todo o pecado. Mas de alguma forma eu consigo enxergar que estamos com grandes bolas de ferro nos tornozelos, impedindo a gente de pular em nome de Jesus, de avançar e correr em nome dele. E essas bolas, esses pesos têm muitos nomes, mas com certeza a nossa grande deficiência, da certeza que nós devemos ter da nossa salvação, é uma das mais pesadas que está sobre nós. Na sua cabeça, meu irmão, de alguma forma você fica com uma grande guerra, com uma grande falta de paz. E se você quiser adiantar o lado, pode abrir Romanos 5, por favor. Carta de Paulo aos Romanos, capítulo 5. Na sua cabeça, provavelmente, meu irmão, está existindo uma grande guerra. No seu coração, nas suas emoções, está existindo uma grande guerra. E a sua grande guerra diz respeito à santificação da sua vida. Diz respeito ao quanto você ainda peca, mas tem que vir para a igreja. O quanto você ainda peca, mas precisa ir lá para um grupo. Precisa frequentar um grupo caseiro. O quanto você ainda peca, mas precisa tomar da ceia do Senhor. O quanto você ainda peca, mas precisa conviver com um amigo seu que te conhece. Na sua cabeça existe um grande conflito, porque todas as vezes que você questiona isso, você está colocando a obra do Senhor Jesus em xeque na sua vida. Você está colocando aquilo que Ele fez, não porque você mereceu, aquilo que Ele fez, não por aquilo que você fez ou deixou de fazer em relação ao pecado, aquilo que Ele fez por você, você coloca em xeque, sendo necessário que Jesus Cristo morra diversas e diversas vezes para então, na sua cabeça, ter resolvido esse problema. Você se sente livre? Você se sente livre? Você se sente em paz? Você se sente salvo plenamente? Jesus Cristo pode te levar hoje? Jesus Cristo pode te levar hoje? Está tudo bem? Não? Wanderlei deu uma risadinha assim. Essa é a sua realidade. Pode, Ivan? Por mim pode. Pode, Pina? Pode hoje? Lá ele.
Jesus Cristo pode voltar hoje? Isso está no seu coração? Está tudo bem, está em paz dele chegar agora? Ele não vai. A gente já ministrou diversas vezes sobre, assim, existem algumas promessas que precisam se cumprir para que Jesus venha, mas eu estou falando, no seu coração, você está pronto para receber o Senhor dos Senhores, o Rei dos Reis? Nós cantamos aqui Romanos 14, verso 11, se eu não estou enganado. É certo que todo joelho se dobrará e toda língua confessará que Ele é o Senhor. Porque todos nos achegaremos, nos apresentaremos diante do tribunal de Cristo. Tem medo no seu coração em relação a isso? Você tem medo do inferno? Marca da besta? Grande tribulação? Anticristo? As perseguições desse mundo em relação ao nome de Jesus? 2 domingos atrás, se eu não estou enganado, o Romildo pregou sobre isso aqui. Mas essa é a nossa grande preocupação, é o que tem levantado vários e vários ministros da palavra em cima dessas preocupações, porque a gente chega a uma conclusão que se a igreja está de alguma forma um pouco adormecida em relação à época que ela está vivendo, alguma coisa está um pouco errada no nosso conceito daquilo que Jesus fez por nós. Tinha uma música, eu não vou lembrar, uma música antiga que falava que nós somos o povo mais feliz da terra. Alguém lembra aí? É bem antiga. Mas a música afirmava o quanto nós somos o povo mais feliz da terra. Não tem eleição, não tem futebol, não tem nada que supere a alegria de estar e pertencer a Jesus. Mas isso de alguma forma tem ficado um pouco oculto aos nossos olhos em relação aos momentos em que estamos diante de Deus, junto com os irmãos, ou mesmo no nosso dia a dia. As coisas têm de alguma forma amortecido a nossa transparência, a nossa revelação, o nosso testemunho da vida desse Cristo em nós. De alguma forma, as coisas têm nos envolvido, a nossa mente tem se ocupado, o nosso coração tem sido preenchido com sentimentos, com emoções, com ansiedades, com preocupações, com desejos que têm, de alguma forma, ofuscado a realidade do Jesus que vive dentro de você. De forma que as nossas ações, que os nossos planos, que os nossos sonhos, que aquilo que nós estamos correndo atrás, não condiz com a realidade de um povo salvo das trevas para a gloriosa luz do nosso Senhor. Isso tem sido uma grande preocupação nossa. Agora mesmo, eu não sei se é de manhã ou de noite, mas o mês de setembro todo, a igreja em Itaberaba, alguns irmãos aqui conhecem, os irmãos lá, a igreja no mês de setembro em Itaberaba, todo domingo de setembro, eles estarão ministrando sobre isso. Não foi algo assim, bora todo mundo combinar, e isso é o que deixa para mim mais enfático, que o Espírito Santo está tocando nos nossos corações, a respeito de um saculejo que nós precisamos ter, em relação ao Evangelho de Jesus, em relação ao poder e a manifestação viva dele, por meio de nós, em nós, entre nós. Amém? Vamos ler o texto? Romanos capítulo 5. A carta de Paulo aos Romanos, Paulo do capítulo 1 ao 4, basicamente, ele está falando sobre o Evangelho, sobre a justificação, sobre a obra redentora de Jesus, e ele está, na verdade, no meio de uma grande divisão que estava acontecendo na igreja em Roma, que diz respeito a judeus e gentios. Na verdade, a carta toda vai tratar desse problema, com capítulos bem enfáticos, como 9, 10 e 11,
mas Paulo está explicando um pouco de que não existe mérito em ser gentio ou ser judeu. Todos nós estamos embaixo da condenação do pecado e carecemos da manifestação da glória de Deus, da manifestação da sua graça para nos alcançar e nos tirar dessa condição de condenados. Então Paulo está trabalhando em cima disso durante os capítulos 1 a 4, e quando chega no 5, ele vai dar os resultados de então entendermos a respeito da nossa justificação em Jesus. O que essa compreensão da justificação deve produzir em nós, na nossa vivência, no nosso coração, na nossa mente, o que isso deve resultar ao povo que se considera justo diante de Deus mediante a obra de Jesus na cruz. Então é sobre isso que Romanos 5 vai falar um pouquinho, e ele vai decorrer pelo menos até o capítulo 9, mais ou menos, um pouquinho antes, a respeito desses pontos. Vamos ler. Romanos capítulo 5, carta de Paulo aos Romanos. Iremos ler do verso 1 até o verso 11. Talvez a sua Bíblia, se ela existe divisão, existe uma divisão aí. É porque, de alguma forma, ele encerra um certo assunto e começa esticando para outro. E assim a gente vai parar no 11. Vamos lá. Justificados, pois, mediante a fé. Esse pois, justificados, pois, porque no capítulo 4 ele argumentou todo em cima do que era justificação. Então, se você ler o capítulo 4 de Romanos, infelizmente, se eu quero bater no 5, eu quero tocar no 5, não dá para a gente puxar do 4, mas se você ler o capítulo 3 e 4, eu gosto muito do 3 para falar sobre isso, mas se você ler o 3 e o 4, você vai observar por que ele começa. Justificados, pois. Por quê? Porque ele argumentou que fomos justificados. Então ele diz, já que vocês foram justificados, ele diz, mediante a fé, tenhamos paz com Deus por meio de nosso Senhor Jesus Cristo, pelo qual, eu vou ler todo, depois a gente vai mais pausado, pelo qual obtivemos também acesso, pela fé, a esta graça no qual estamos firmes, e nos gloriamos na esperança da glória de Deus. E não somente isso, mas também nos gloriamos nas tribulações, sabendo que a tribulação produz perseverança. A perseverança produz experiência, e a experiência produz esperança. Ora, a esperança não nos deixa decepcionados, porque o amor de Deus é derramado em nosso coração pelo Espírito Santo que nos foi dado. Porque Cristo, quando nós ainda éramos fracos, morreu a seu tempo pelos ímpios. Dificilmente alguém morreria por um justo, embora por uma pessoa boa, alguém talvez tenha coragem de morrer. Mas Deus prova o seu próprio amor para conosco, pelo fato de Cristo ter morrido por nós, quando ainda éramos pecadores. Logo, muito mais agora, sendo justificados pelo sangue de Jesus, seremos por ele salvos da ira. Porque se nós, quando inimigos, fomos reconciliados com Deus mediante a morte do seu Filho, muito mais, estando já reconciliados, seremos salvos pela sua vinda. E não apenas isso, mas também nos gloriamos em Deus, por meio do nosso Senhor Jesus Cristo, mediante ao qual recebemos agora a reconciliação. Amém? Curve sua cabeça, vamos orar. Senhor Jesus, nós estamos há mais de 2000 anos que o Senhor esteve aqui, que o Senhor se entregou naquela cruz, o Senhor deu a sua vida, ninguém a tomou do Senhor, o Senhor dispôs a sua vida para ser pregada naquele madeiro, o Senhor dispôs a sua vida por cada um de nós aqui nesta noite, o Senhor dispôs a sua vida por cada um dessa cidade, desse estado, desse país, deste mundo. O Senhor colocou a sua vida à disposição de todos nós, o Senhor se entregou, Jesus, nós não merecíamos nada disso, nós não queríamos, de fato, não queríamos a Ti, Senhor Jesus, mas o Senhor mesmo assim nos amou, o Senhor se colocou à disposição, e nós estamos aqui, Jesus, nesta noite, querendo entender um pouco mais desta obra maravilhosa, para que os efeitos dela, para aquilo que ela precisa produzir em nós, comece a despertar na nossa vida prática, no nosso dia a dia. Eu oro pela mente dos meus irmãos, pelo coração deles, para que Teu Espírito Santo que está dentro deles,
comece a ensinar, comece a manifestar, comece a orientar esses irmãos a viverem de acordo com a fé com a qual eles professam, a viver de acordo com a fé que eles confessaram, a viver de acordo com aquilo que eles fizeram quando se batizaram, quando creram no teu nome, que essa fé seja despertada no coração deles ao ponto de mostrar essa vida que está dentro deles, que é a tua, Senhor Jesus. É isso que nós precisamos vivenciar nesses dias, uma igreja animada pelo benefício da salvação, uma igreja animada pelo benefício de estarmos em Ti, de estarmos garantidos na Tua vitória. É isso que nós precisamos nesse dia. Oro pelos meus irmãos, oro pela minha vida, nos dê o entendimento necessários nessa noite, Jesus, para a glória do Teu santo nome, Senhor. Amém. Primeira coisa que eu queria tentar com os irmãos, eu penso ser um pouco sucinto, se assim Deus permitir, mas está no verso 1, nós iremos pausadamente, então eu peço um pouco de paciência dos irmãos. Acho necessário a gente assim discorrer um pouco mais a respeito do verso 1, já que eu acho que este é um dos nossos maiores desafios nesses dias, que é compreender um pouco dessa justificação, deste perdão, dessa absolvição que nós recebemos. Fomos absolvidos? Absolvidos? Fomos absolvidos? São termos jurídicos que a gente tem uma certa dificuldade em entender, mas todos nós fomos condenados. Não é que seremos, nós nascemos na condição de condenados, batido o martelo, pum, sentença, morte, pum. Nós já nascemos com isso, nós já nascemos com essa condição. Nós nascemos com a finalidade de sermos lançados no lago de fogo, pela justiça de Deus. Todos nós nascemos com isso, não foi nada que você veio a fazer, não foi o menino que teimou com o pai quando era criança, não foi a menina que mentiu quando estava adolescente, não foi nada que você fez para te colocar na condição de pecador, destituído da glória de Deus, carecendo de salvação, carecendo de resgate. Não foi nada que você veio a fazer, meu irmão. Você consegue repetir? Não foi nada que eu fiz. Repete isso para mim. Não foi nada que eu fiz. Não foi nada que eu fiz. Você já é assim. Você já era assim. Você nasceu assim. Por que raios você está achando que você vai mudar agora? Por que raios você está tentando? Por que você colocou na sua cabeça, de alguma forma, de que você precisa tentar parar? Por que você se deixou convencer de que é você que vai fazer algum ato de disciplina, algum ato de mudança de caráter, para que isso mude na sua vida? Eu fumava, eu bebia, eu usava droga, assim como eu sei que alguns aqui também já fizeram isso. Eu me prostituía, assim como eu também sei que alguns faziam isso. E do dia para a noite, uma manifestação gloriosa do Espírito Santo em mim, eu parei pela manifestação dele. Não foi eu que, assim, na minha grande força, amanheci e com muito ímpeto, parei de fumar. Não. Foi milagre. Foi transformador. E qualquer um que testemunhar aqui, nós conseguimos ver essa ação poderosa e libertadora do Espírito Santo nas nossas vidas radicalmente. Não foi eu que fiz. Não fui eu que fiz para me fazer pecador. Não foi eu que fiz para ser salvo. Em nenhum momento houve a participação sua no processo. Em nenhum momento dependeu de você o processo. Você acha que você está aqui por algum mérito de você ter levantado a mão, de você ser muito dedicado em ouvir a palavra daquele pastor naquela noite, e por causa de uma grande bondade do seu coração, você simplesmente falou: eu tenho a força e eu quero.
Graças a Deus pela manifestação do Espírito Santo na vida de vocês. Desvendou, tirou as escamas dos olhos de vocês, abriu o seu coração e introduziu a palavra que penetra no mais profundo do ser humano e convence. Amém? Então, sobre essa justificação, eu queria que nesse verso 1, nós nos atentássemos para o primeiro efeito que a justificação deve nos causar, que é paz. Justificados, pois, mediante a fé, tenhamos paz. Todas as vezes que você está em guerra com os seus pecados, não existe paz. Jesus promoveu a paz na cruz para você e Deus poder desfrutar dessa paz, mas você fica trazendo guerra para o meio desse processo. Você fica trazendo guerrinhas já resolvidas, já vencidas na cruz, para o meio do relacionamento. Não, Deus, você quer paz, mas olha aqui, ó como eu sou. Não, Deus, você quer paz, você me ama, mas olha aqui o quanto eu estou fazendo coisa errada. Você o tempo todo sucinta coisas resolvidas na cruz e coloca no meio dessa paz. E a sua mente fica a mil, porque uma hora você tem certeza de que está em paz com Deus, outra hora você acha que se Deus voltar ou se você morrer, você está condenado. E você fica nesse dualismo de opiniões. E isso não leva você a desfrutar dos benefícios da paz. Você estava em guerra com o Senhor, você é inimigo de Deus, e Ele promoveu a paz, eternamente paz. Não é uma paz até você deslizar e pecar, não é uma paz até você mentir, não é uma paz até você fazer um ato pecaminoso, não é uma paz condicional à sua vida e aquilo que você faz. É uma paz estabelecida, firmada, fundamentada na obra daquele que não viu pecado em sua vida, chamado Jesus Cristo. O que Jesus fez não foi te dar uma condição de ser salvo, Ele te deu uma garantia da salvação. De modo que você pode hoje repreender Satanás na sua vida, com qualquer tentação, com qualquer artimanha, porque está garantida a tua vitória em nome de Jesus. O quanto nós damos ênfase ao pecado, mostra o quanto nós estamos fracos na fé de que Jesus fez tudo por nós. Então, sobre essa justificação, irmãos, eu queria trazer 3 palavrinhas, rapidamente, para a gente entender. A primeira palavrinha significa, ou se chama propiciação. Propiciação é um ato, um sacrifício. Se você pegar no termo original aí do dicionário e tudo mais, você vai observar que é um sacrifício para apaziguamento de um Deus, para apaziguar a Deus, para apaziguar a ira de um Deus. Basicamente, propiciação era aquilo que os levitas faziam no Velho Testamento com os animais. Eles sacrificavam os animais e o sangue daquele sacrifício apaziguava a ira de Deus, e por isso que Deus conseguia de alguma forma conviver no meio desse povo, mas nunca resolvia. E esse é o nosso problema. Porque em algum momento, eu acho que as nossas palavras nesse microfone, ou em algum microfone que você ouviu, deu a entender que você precisa ficar fazendo sacrifício de propiciação para Deus. Ó, irmão, é quase um resultado de um confessionário católico. Você sabe como funciona? Você pecou, quem já foi católico aqui? Um bocado de gente. Você pecou, aí em determinado dia, hora marcada, você vai lá e confessa com o padre, não é assim? Tá tudo certo por aí? Eu nunca fui católico, viu, gente? Eu só estudo. Não é assim? Você vai lá e marca e confessa com o padre. E aí o padre vai passar o que para vocês? Uma penitência. Para quê? Para ficar tudo, kits. Normalmente é umas 243 Ave Maria, uns 433 Pai Nosso, não é assim? Inverte, né? A Maria sempre ganha nesse processo. É não sei quantos terços e tudo, é assim? De alguma forma,
através desse microfone, neste local, em vários outros locais, ou no YouTube, ou em qualquer outro lugar, você ouviu um evangelho que de alguma forma te ensina a ficar fazendo propiciação. Meu irmão, se você pecar, você tem que jejuar. Irmão, para você estar de acordo com Deus, ok, tu tem que ler a Bíblia. Se não ler a Bíblia, metade do pezinho já está no inferno, não tem jeito. Irmão, para você ficar legal com Deus, você precisa participar de todas as reuniões de oração que existir. Você precisa acordar cedo, passar 1 hora orando, 2 lendo a Bíblia, 3 horas tendo comunhão com o irmão, 4 horas precisa ir dar oferta, 5 horas precisa ir visitar os pobres, às 6 precisa ir na cadeia, os irmãos estão presos, precisa ouvir a palavra, às 7 tem evangelismo na rua, precisa ajudar também. Tudo isso foi instruído, exortado, aconselhado, numa boa disposição dos irmãos que estavam fazendo, mas de alguma forma a gente filtrou isso e colocou isso numa balança na condição assim: se eu não fizer, estou perdido. Se eu não fizer, não estou salvo. Se eu não fizer, não estou pronto. Se eu não fizer, não volte Jesus, pelo amor de Deus, que eu ainda não estou nessas condições. Nós misturamos obras com graça. Nós misturamos lei e graça. Nós misturamos obras com a obra de Jesus. E nós estamos nessa condição, achando que ainda nos cabe fazer propiciação. É tipo você peca e fica assim, vendo agora que forma você vai fazer para deixar tudo ok com Deus. Quando eu falei sobre Tim Keller aqui, o Deus pródigo, eu dei um exemplo, eu vou dar de novo. É só acordar cedo, ler a Bíblia e rabiscar naquela leiturazinha diária o xizinho, Tá tudo ok agora, tá beleza, Pode acontecer o que for, eu cumpri meu negócio aqui. Nós colocamos condições quando não há. Uma vez que você creu em Jesus como Senhor e Salvador de sua vida, você foi justificado para todo sempre. Você foi resgatado, comprado. Essa outra palavra a gente vai chegar nela, mas vamos terminar a propiciação. Então propiciação é um sacrifício para apaziguar a Deus. Então Deus, em sua justiça, tinha muita ira. Deus estava extremamente irado. Deus estava extremamente insatisfeito, porque o homem pecou, e o homem vive no pecado, e o homem é caído, e não achou ninguém que fosse justo para Deus descarregar a sua justiça sobre ele, até que se achou Jesus, que era Deus, que veio e encarnou. E nele a justiça de Deus é completa. Nele a propiciação é plena, não mais como os animais que não tinham condições de fazer isso, mas ele é o Cordeiro Pascual perfeito para ser o sacrifício. Essa palavra propiciação, ela dá uma conotação de satisfazer as exigências. Deus tinha exigências de santidade, e o homem caído não tinha condições de chegar nela. Deus estabelece a lei, e a lei só mostra o quanto esse homem é caído. Mas vem Jesus, plenamente cumpridor, sem nenhum pecado, e nele toda satisfação é atingida. Você sabe por que Deus não tem esse problema que você tem na mente a respeito dos seus pecados? Pequei, e agora? Meu Deus, sabe por que Deus não tem? Porque quando Ele olha para você, Ele vê o sangue de Jesus sobre a sua vida. Ele olha para você e ele vê a propiciação perfeita, e propiciação tem a ver com ser propício, ser favorável. Então quando ele olha para você, ele vê o sangue que deixa favorável aos olhos dele participar de você, favorável aos olhos dele entrar na sua vida e conviver com isso aí. Porque às vezes a gente fica assim: nossa, como que Deus mora dentro de mim se eu sou assim? Sabe por que ele está aí? Porque o sangue dele é muito maior do que isso que você acha que é terrível. Porque o sangue dele sobrepassa e muito o pecado que você acha que é tão terrível assim. Porque o sangue dele é muito mais purificador, muito mais santo, muito mais poderoso para cobrir todos esses pecados que você está tão preocupado aí.
Nós precisamos estar convictos de que fomos libertos. Nós precisamos estar convictos que não há mais pagamento a ser feito. Ele já pagou. Por que a gente fala, prega assim e canta essas coisas, mas amanhã provavelmente você vai cair em algum pecado e você vai ficar com a sua consciência e seu coração pesado por causa disso e vai começar a questionar? Você não questiona a obra diretamente de Jesus, porque se eu falar com você nesse mesmo dia, nesse mesmo horário, você vai, não, a obra de Jesus é boa, mas dentro de você fica uma grande incerteza, será que eu não preciso fazer nada mesmo? E o homem é assim. O homem tinha tudo no Éden, era tudo muito bom, maravilhoso, mas ele achou que ele tinha que pôr a mão. E você o tempo todo está querendo merecimento. Eu acordei cedinho, viu, pastor? Cumpri tudo, tá, tudo ok, eu fiz. Foi difícil acordar, mas eu fiz, eu pelejei. Então essa primeira palavra diz respeito a Deus se sentir satisfeito. E o interessante é que o Evangelho de João, capítulo 1, verso 29, diz assim, que quando ele viu Jesus, ele fala, eis o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. Seu pecado já foi apagado, meu irmão. Não é que ele será. Amanhã você vai pecar, mas já foi apagado, meu irmão. Nós não ficamos livres dessas coisas porque nós enfatizamos tanto elas, que elas crescem demais na nossa vida. Se nós andássemos em cima da liberdade que Ele nos deu, daríamos menos ênfase a essas coisas e viveríamos mais em paz com Deus. Justificados, pois, pela fé, não pelas suas obras. Pela fé na obra daquele que fez, pela fé na obra daquele que é capaz. Uma outra palavra é a própria justificação. A justificação é como se fosse um perdão judicial. Você não é inocente. Você não foi declarado inocente. Você foi absolvido mediante alguém pagar por você. A justificação é, em Jesus foi feita justiça. Isaías 53, o profeta está ali anunciando o que Deus está falando, e ele diz que agradou ao Senhor moer Jesus. Não é agradou no sentido de maldade, em sentir feliz em cometer aquilo, mas é agradou no sentido de satisfazer a justiça de Deus. Satisfazer aquilo que precisava ser feito em relação ao pecado. Alguém precisava pagar, e por isso Jesus sofreu tanto, e por isso ele sofreu tanta dor, e por isso ele teve que passar pelo que ele passou, porque alguém precisava pagar, alguém precisava satisfazer a justiça de Deus, e ele fez isso por você. Não foi para várias vezes ser repetido, foi uma única vez, completamente capaz de cobrir todo o restante. Não tem necessidade de você ser justificado novamente. Não tem necessidade de você achar que todos os dias precisa ficar justificando. Você precisa viver em paz e desfrutar dessa paz. Eu gosto das Institutas da Religião Cristã, livro 3, capítulo 17, João Calvino diz: definimos a justificação da seguinte maneira: que é recebido a comunhão de Cristo, o pecador é pela graça reconciliado com Deus, enquanto, purificado por seu sangue, obtém a remissão dos pecados, e vestido da justiça de Cristo, como se fosse a sua própria, seguro se mantém diante do tribunal celestial, vestido da justiça de Cristo, vestido do como Ele é justo, vestido daquilo que Ele fez. Nós podemos permanecer seguros diante do tribunal celestial. A outra palavra é redenção. Redenção, ela tem dois sentidos. O primeiro sentido diz respeito a resgatar. É um sentido de que você estava perdido e Jesus te resgatou. Jesus te livrou, Jesus te tirou, Jesus te puxou. Resgate.
Resgate é quando uma pessoa está caindo, ou quando uma pessoa está sei lá, no meio de um fogo, e alguém precisa lá arrancar ela de lá. Não é um processo que é lento, não é um processo que vai acontecendo gradativamente, é um processo radical. Ele precisa te tirar com toda a força, ele precisa te puxar, ele precisa, assim, não deixar você cair por completo. Ele puxa você, não depende de você, depende de quem resgata. Uma pessoa que está afogando no meio do oceano, a única graça que ela tem é que o salva-vidas chegue logo. Ela não pode fazer nada, não adianta espernear. Aliás, quanto mais esperneia, mais afunda. E nós estamos assim, batendo os braços, lutando com nós mesmos, achando que de alguma forma eu consigo, eu faço. E ele fala: calma aí, para, deixa eu. E a outra palavra diz respeito a comprar. Existe um versículo em Colossenses 1, 13 e 14, e usa as duas palavras. Ele diz: Ele nos libertou do poder das trevas e nos transportou para o reino do seu Filho amado, em quem temos a redenção, a remissão dos pecados, em quem nós temos o resgate e a compra. A compra nesse sentido da redenção, irmãos, era porque você era escravo do diabo. Você era escravo das trevas, você era escravo do pecado, e ele te comprou. Você consegue imaginar essa situação? Você era escravo, você era alguém que não tinha independência nenhuma, você não tinha autonomia nenhuma, você estava refém de uma situação em ser escravo do diabo, escravo do pecado, e Jesus veio e te comprou. Todas as vezes que você duvidar da obra de Jesus na cruz, significa que ele não pagou então o preço suficiente, porque vira e mexe você está de novo escravo do pecado. É assim? O preço que ele pagou não foi suficiente e você ainda questiona: será que eu ainda não sou escravo do pecado? Será que eu ainda não estou vendido para outro senhor? Plenamente, eu queria que vocês abrissem rapidamente em 1 Coríntios. 1 Coríntios, o meu celular é mais rápido. 1 Coríntios 6, verso 19. Tem versículos que passam na nossa mente, irmãos, e a gente parece que não percebe. Parece que a gente não atenta bem. Eu gosto de falar para os meninos na sala de aula: rabisque sua Bíblia, pelo amor de Deus. Você não vai perder a salvação se rabiscar esse livro, não. Mas tem palavras que a gente precisa frisar, destacar. A gente precisa ter coragem de destacar ela nos textos, para a gente toda vez olhar para elas. 1 Coríntios 6, verso 19. A gente usa muito esse texto para falar de tatuagem, para falar de muita coisa, mas preste bastante atenção. 1 Coríntios 6, verso 19, carta de Paulo aos Coríntios, diz assim: Acaso não sabem que o corpo de vocês é templo do Espírito Santo que está em vocês, o qual receberam de Deus? Preste bastante atenção no que ele vai falar agora. Vocês não são de vocês mesmos. Na sua Bíblia está assim? De novo. Vocês não são de vocês mesmos. Vocês não são de vocês mesmos. Vocês não pertencem a vocês. Não existe independência. Todas as vezes que você faz um ato em rebeldia a Deus, não é porque você é independente, é porque ainda existem traços ruins no seu coração, que o Espírito Santo está purificando dia após dia, mediante o relacionamento com os irmãos, mediante o relacionamento com a palavra, com Deus. Vocês não são de vocês mesmos. Não existe liberdade neste mundo. Ou você pertence a Satanás, ou você pertence a Deus. Ou você é das trevas, ou é da luz, ou é do pecado, ou é da salvação. Não existe essa parte de que você está em cima do muro. Isto não existe. Não existe livre-arbítrio. Eu mando em mim, eu decido, eu escolho. Fui eu que escolhi Jesus, fui eu que disse sim. Não existe essas coisas. Vocês não são de vocês mesmos. E ele continua.
foram comprados por um preço. Portanto, glorifiquem a Deus com o corpo de vocês. Vocês eram escravos de um Senhor. Foram comprados para outro Senhor. Vocês são escravos da justiça, escravos do bem, escravos de Jesus, escravos de Deus, escravos da bondade, escravos da boa ação, do amor, da misericórdia, escravos daquilo que Ele deseja fazer com vocês. Porque vocês foram sepultados e se declararam mortos para este mundo, para um novo nascimento no qual Jesus comandaria a vida de vocês. Vocês não são de vocês mesmos. Vocês são de Jesus. Amém? Glória a Deus. Um outro resultado que nos produz a justificação é estarmos firmes nesta alegria. E aqui vem então uma grande exortação para o quanto estamos pouco empolgados com tudo que Ele nos fez. Verso 2, 3 e 4 diz: pelo qual obtivemos também acesso pela fé a esta graça. E essa palavra graça aí é como se fosse uma grande alegria, é como se fosse assim um explodir de empolgação. Acesso a essa graça na qual estamos firmes em cima daquilo que o Senhor fez por nós, nos justificando e nos trazendo paz para com Ele. E nos gloriamos na esperança da glória de Deus. Essa palavra gloriamos, eu não sei se alguma versão tem aí, mas a palavra correta aqui, que dá uma conotação melhor, é nos alegramos, nos regozijemos. A King James vai trazer regozijemos. Nos regozijemos na esperança da glória de Deus. Nós estamos alegres, porque Jesus encherá essa terra como as águas cobrem o mar da sua glória. Nós cantamos aqui, encha-no, vem Espírito Santo, vem com a tua glória sobre nós. Nós possamos experimentar a tua glória, enche-nos com a tua glória. Um dia chegará, em um momento específico, o Senhor encherá a terra com a sua glória, e essa é a nossa esperança, e nós ficamos alegres em saber que esta glória está para chegar. Porque eu não devo mais nada para ninguém. Eu posso viver livre, leve e solto em nome de Jesus, andando na certeza da minha salvação, e pode acontecer o que for, porque a próximo versículo ele vai dizer, não somente nessa esperança de que Jesus vai voltar, mas eu também fico extremamente alegre, empolgado, animado nas tribulações. Paulo era alguém assim muito... que tentava fazer a gente ficar bastante empolgado nas tribulações. Se você observar, olha só o que ele fala em 2 Coríntios 4, verso 16 ao 18, a gente cita esse versículo diversas vezes. Por isso não desanimamos, pelo contrário, mesmo que o nosso ser exterior se desgaste, o nosso ser interior se renova dia após dia, porque a nossa leve e momentânea tribulação produz para nós um eterno peso de glória, acima de toda comparação, na medida em que não olhamos para as coisas que se vê, mas para as coisas que não se vê, porque as coisas que se vê são temporais, mas as que não se vê são eternas. Nessa parte das tribulações que Paulo está falando aqui, pode encaixar suas tribulações, não tem problema, meu irmão. Sua tribulação de manhã, não tem problema nenhum, mas o contexto dos irmãos de Romanos ali era um contexto de tribulações por causa de Jesus, por ser seguidores dele. Essas tribulações são muito pequenas na nossa vida. Nós estamos assim, como eu disse aqui no começo, as portas estão escancaradas ao conhecimento, ao envolvimento. Você pode assim sair nas ruas falando de Jesus, não tem proibição nenhuma, está tudo liberado. Aproveite enquanto se pode. Mas chegará um dia em que esse versículo fará mais sentido para você, e você estará mais alegre nas tribulações. Hoje nós estamos quase que blasfemando por causa das pequenas tribulações que nós passamos. Nós estamos o tempo todo murmurando e reclamando. Faz sol, reclama que está calor. Faz chuva, reclama que está frio. Faltou dinheiro, faltou isso, faltou aquilo, eu quero isso, eu quero aquilo, eu gostaria de ter isso, ter aquilo. E a gente fica nessa murmuração constante que arranca os sorrisos dos rostos. Nós ficamos assim, nessa ilusão terrível que faz os nossos olhos ficarem assim,
meio que tristes. Parece que a segunda-feira não amanhece com a certeza da salvação, porque tem o problema do boleto. Parece que na terça-feira eu não consigo ficar feliz diante de Deus e dos irmãos no grupo. Por quê? Porque o meu menino teve uma dorzinha de cabeça, eu fiquei o tempo todo agoniada. Nós parece que temos dúvidas a respeito de quem Deus é e daquilo que Ele pode fazer. Pedro, 1 Pedro 4, 12, 14, não precisa abrir, diz assim: amados, não se surpreenda com o fogo que surge entre vocês para os provar, como se algo estranho não estivesse acontecendo, mas alegrem-se à medida que participam dos sofrimentos de Cristo, para que também quando a sua glória for revelada, vocês exultem com grande alegria. Se vocês são insultados por causa do nome de Cristo, felizes são vocês, pois o Espírito da glória, o Espírito de Deus, repousa em vocês. Aleluia. A tribulação, ela produz em nós perseverança. Engraçado que a gente fala isso. Quando a gente entra numa luta, numa dificuldade, a gente passa por dificuldade. A gente usa esses conselhos assim para animar as pessoas e falam: não, isso aí é para você sair mais forte. Mas ninguém quer, não é? A gente coloca como se fosse uma condição específica, assim, pontual a respeito do que aquela pessoa vai passar e não esquente a cabeça não. Por quê? Um outro grande problema que nós identificamos no Evangelho, na falta de compreensão do Evangelho, é dizer que com Jesus tudo vai dar certo. Alguém já ouviu isso aqui? Você anda falando isso aí, não anda? Você anda postando no WhatsApp, mandando um recadinho para o irmão. Esquenta não, irmão, tudo vai dar certo. E aquele irmão está afundado em problemas, mas tudo vai dar certo. E aquele irmão está morrendo no leito de hospital, mas tudo vai dar certo. Não, porque eu nunca vi um justo mendigar o pão. É mesmo? Porque a gente pega versículos e calçam eles com uma propriedade que a Bíblia não nos dá. Porque o que dois ou três concordarem em meu nome, eu vou fazer. Então vamos aqui reunir, vai ter o sorteio da Mega Sena amanhã, nós vai combinar aqui, vamos concordar aqui, alguém vai ganhar. Depois a gente divide o dinheiro, não é assim? É assim que funciona. Neste mundo tereis aflições. João 16, 33. Tende bom ânimo, eu venci o mundo. A minha paz vos dou. João 14, 27. Não a dou como o mundo dá. Nós não estamos em um ambiente onde as coisas vão nos beneficiar. Nós não estamos num ambiente onde você deve, assim, achar que vai alcançar uma posição de intocável. Nós não estamos sendo protegidos daquilo que esse mundo tenta nos atacar. Nós estamos reféns, nós estamos alheios, nós estamos sendo alvos para os dardos inflamados do inimigo. E todos os dias é uma grande luta. Todos os dias é uma grande vitória, se nós descansarmos no Senhor. E muitas dessas lutas nós vamos perder. Eu não sei se você sabe, mas talvez você pode ler na sua casa. Da outra vez eu deixei uma tarefa aqui, minha sogra cumpriu, eu vi que ela cumpriu. Que foi ler um determinado capítulo. Mas eu queria te deixar um capítulo para você perceber que não é só vitória, mas que na derrota é que existe vitória. Jesus morreu para que a gente vencesse, mas Jesus volta em um cenário em que os crentes estão sendo vencidos pelo anticristo. Leia na sua casa Apocalipse 13, meus irmãos, anota aí como tarefinha, Apocalipse 13. Lá diz que o anticristo vai vencer os santos. Meu Deus, o anticristo vai vencer? Vai vencer. E só quando ele vence, ou só depois que ele vence, é que Jesus chega. Muitos de nós aqui vão morrer, meus irmãos. Muitos de nós vamos ficar doentes. Muitos de nós vamos passar dificuldades, financeiras ou não. Muitos de nós vamos ter várias tribulações aqui. A Bíblia não esconde que nós passaremos tribulações. A diferença é, você depende de quem? Você está alicerçado em quem? Quem é o tutor e senhor da sua vida? Quem é que te sustenta tendo ou não tendo?
Quem é que te mantém de pé? Por que é que você veio para essa reunião nesta noite? Foi por você? Porque você quis? Viviane está ali assim, eu mesmo não queria. Quem tem te arrastado até aqui, meu irmão? Porque muitos estão sendo assim, na base do arrasto. Quem mantém você firme nesta fé é você. Então por que você acha que em algum momento depende de você? Basta você descansar e confiar no Senhor Jesus. A obra dele vai se cumprir, meu irmão. Pode ter certeza disso. Aquilo que ele começou, ele vai terminar na sua vida. Amém? Amém. Para encerrar, do verso 5 ao verso 11, ele vai nos dar, porque novamente, a perseverança vai nos dar experiência, e a experiência novamente cai em perseverança, no verso 4. Nós adquirimos experiência, e isso nos dá esperança novamente. Ele começou falando, nos gloriamos na esperança, mas a esperança era da glória vindoura, e agora ele diz que nós podemos ter esperança, por causa do amor de Deus que é derramado em nosso coração, e ele vai fazer uma pequena apanhado da obra de Jesus, para nós ficarmos firmes, convictos, de que podemos descansar tranquilos, que Ele nos ama, Ele cuida de nós. A gente fica aflito, irmãos. Mateus 6, Jesus passou o capítulo todo trabalhando nessa condição de descansarmos em Jesus, de não acharmos que é nós que vamos conseguir as coisas, mas busquem primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e as outras coisas são acrescentadas. A Bíblia toda trabalha nessa perspectiva, os salmos todos são assim. O Senhor é meu pastor e nada me faltará. São convicções de quem conhece Deus, são convicções de quem sabe quem Ele é, o poder que Ele tem, de que as coisas que vão acontecer com você estão tudo suscetíveis à mão dEle. Eu fui muito abençoado esse final de semana, ele nem sabe disso, mas eu vou citar assim mesmo. Eu fiz uma viagem com o Ricardo, com o Jaque, minha sogra, minha esposa, e no meio da nossa conversa, a gente estava num lugar muito bonito, no meio da nossa conversa, o Ricardo virou para mim e falou assim, rapaz, eu não estou preocupado com nada, o que Jesus trazer na minha vida, eu estou satisfeito. Quer seja bom, quer seja mal. Por enquanto a gente está desfrutando de muita coisa boa, meu irmão. Levante as mãos para os céus e agradeça a misericórdia que se renovou essa manhã. O período difícil ainda vai chegar, a gente prega tanto sobre isso. Eu passei anos aqui entre vocês, falando disso. Eu não posso olhar para isso nas Escrituras, eu não posso pregar isso, eu não posso ensinar isso numa sala de aula. E viver como se isso fosse uma utopia, como se isso fosse, não, assim é um conceito. O cristianismo não é uma ideologia, um pensamento, uma filosofia. O cristianismo é a verdade. E toda a palavra escrita nessa escritura que você está nas mãos, ela irá se cumprir. Por isso nos apeguemos firmemente à convicção da salvação que já nos foi dada, à justificação que já foi concluída, e ficamos alegres, contentes com tudo que o Senhor tem nos dado, e usamos isso para o benefício de alcançar os demais, de alcançarmos mais conhecimento da glória do Senhor. Nós precisamos ficar satisfeitos em Jesus. Glória a Deus. Paulo vai falar, ora, a esperança não nos deixa decepcionados, porque o amor de Deus é derramado em nosso coração pelo Espírito Santo que nos foi dado. Porque Cristo, quando nós ainda éramos fracos, morreu a seu tempo pelos ímpios. Dificilmente alguém morreria por um justo, embora por uma pessoa boa alguém talvez tenha coragem de morrer. Mas Deus prova, Deus te dá a garantia que você pode ter esperança. Deus prova o seu próprio amor para conosco, pelo fato de Cristo ter morrido por nós, quando ainda éramos pecadores. Não é porque você é bonzinho, você era inimigo e Ele morreu por você. Logo, muito mais agora, sendo justificados pelo sangue de Jesus, seremos por Ele salvos da ira. Aqui vem um outro ponto extremamente preocupante em relação aos irmãos e o Evangelho. Que você acha que as dificuldades na sua vida têm a ver com seus pecados. Deus está de mal comigo, por isso que Ele me mandou essa dor de cabeça miserável aqui. Rapaz, eu tenho pecado e aí o Senhor Jesus veio e cortou meu salário, não sei o que eu vou fazer. Meu Deus, que Deus mau. É uma grande dificuldade que a gente tem. A gente olha para o Pai e acha que é um Deus extremamente severo e mau.
Esse Deus deve ser voz grossa, cara fechada, e ninguém pode dar nenhum sorrisinho diante dele. E a gente olha para Jesus, é aquele Deus assim, misericordioso, amoroso, triste, amarrado numa cruz. E a gente não consegue entender que é o mesmo Deus do início ao fim, de que a justificação dele, aquilo que ele descontou em Jesus, não foi porque ele é um Deus mau e precisava culpar alguém e maltratar alguém para pagar o pecado. Era porque ele amava você e desde a eternidade ele se propôs a morrer, para que você pudesse estar diante dele hoje, livre. Para que você pudesse estar aqui nesta noite, confessando o nome dele, louvando o nome dele, com o Espírito Santo dentro de você, tendo a certeza de que ele não vai sair. Aleluia. Glória a Deus. Porque se nós, quando inimigos, fomos reconciliados com Deus mediante a morte de seu Filho, muito mais, estando já reconciliado, eu fui reconciliado. Eu estou em paz, eu sou amigo de Deus, você não é também não? Tem um amém aí? Amém. Vive em paz, meu irmão. Tira essas condenações, essas coisas que estão afligindo você, joga isso fora em nome de Jesus. Jesus não trabalha com acusação não. Você pode amanhecer amanhã completamente livre dessas coisas, basta você bater o pé na convicção que Jesus já te deu. Foi pago, pregado e está lá na cruz, ficou lá. Eu não carrego mais nada disso não, eu sou livre. Amém, Dari? É livre? Tira esse negócio aí para você ficar mais leve, para você conseguir. Nossa, que alegria que eu sinto. Por quê? Porque eu sou de Jesus, meu irmão. Você não é não? Precisamos estar convictos nisso. Muito mais estando já reconciliados, seremos salvos pela sua vinda. Jesus vai voltar. Ele vai pôr fim em tudo isso, meus irmãos. O dia vai chegar. E não apenas isso, mas nos alegramos em Deus, nos gloriamos em Deus, por meio do nosso Senhor Jesus Cristo, mediante ao qual recebemos agora esta reconciliação. Amor, amém? Queria que vocês ficassem de pé. Existem tantas outras dificuldades em relação ao Evangelho. Mas não é numa pregação dessa que se resolve essas coisas. Tem coisas muito dentro do nosso interior, meus irmãos. Tem coisas muito profundas no nosso conceito a respeito de Deus, a respeito de Jesus, a respeito da capacidade da obra dele, a respeito de tudo que de fato ele fez. Nós temos muitas dúvidas. Isso tem nos impedido bastante de desfrutar de todas as bênçãos que já foi liberada para nós. E bênçãos, quando eu falo sobre isso, não é vitória, ganhar e tal, não tem a ver com isso. Mas nós podemos viver uma vida muito mais tranquila e desfrutando de um gozo muito maior em estarmos pertencendo a Jesus, independente das circunstâncias, independente do que acontece conosco. Aproveite o tempo que você tem. Você possa remir esse tempo. Coloque as prioridades em ordem. Coloque realmente uma organização melhor na sua vida. Mas aproveite bem. Desfrute bastante do que Deus tem te dado. Não haja reservas no meio de vocês. Usufruam bastante. Deus está assim, abrindo as portas do céu para a sua vida. Tudo que chegou até você foi a vontade de Deus, irmão. Pode crer nisso, amém? Pode ficar tranquilo. Assim, porque às vezes a gente está no meio de uma furada e isso aqui foi coisa do diabo. Não, Jesus está guiando sua vida. Você é dele, amém? Você é dele. Não importa o que aconteça com você, você é dele. Pode ficar tranquilo. Jesus está no comando de tudo, amém? Eu falei hoje à tarde, a gente estava conversando sobre política de Baixa Grande. Descansa seu coração, meu irmão. O que tiver que ser, será. O que for para acontecer, vai acontecer. Nada foge da vontade do Senhor Jesus. Toda autoridade é constituída por Ele. Não esquente sua cabeça. Vá lá, cumpra o seu dever como cidadão. Não ocupe a sua mente, o seu coração com nenhuma preocupação em relação a isso. Se você é desse que está bem envolvido, assim, que está extremamente preocupado, deixa essa carga para Jesus carregar. Vamos deixar Ele comandar o negócio? Aquilo que for, será. Tenhamos paz naquilo que o Senhor decidiu para a nossa cidade. Amém? Cumpra o seu voto, faça aquilo que você acha que tem que fazer, mas fique em paz. Jesus está no controle de tudo, amém? Queria orar por vocês, feche seus olhos. Glória ao teu nome, Jesus.
Existem ainda muitas dúvidas, Senhor, muitos questionamentos na minha cabeça, na cabeça dos meus irmãos, mas essa foi uma das funções do Espírito Santo, que o Senhor veio morar em nós, nos ensinar, nos fazer lembrar, nos conduzir em toda a verdade, em todo o caminho do Senhor Jesus. Pedimos, Espírito Santo, nesta noite e no decorrer dessa semana, que o Senhor venha nos trazer mais revelação, mais entendimento. Precisamos estar mais convictos, apegados, enraizados, fixos, bastante assim, alegres e convictos de tudo aquilo que o Senhor e o Jesus fez por nós, aquilo que o Pai, o Filho e o Espírito Santo fez e proporcionou para nós vivermos, Senhor. Permita uma semana de alegria, Senhor. Regozije os nossos corações na certeza da Tua vinda, na certeza de que o Senhor está conosco nas dificuldades, na certeza que o Senhor vai estar presente independente das nossas condições. Não deixe, Senhor Jesus, que o Satanás, que o diabo use, Senhor Jesus, os nossos deslizes para nos pesar, para colocar nós embaixo de uma condenação, Senhor. O Senhor rompeu com os grilhões da morte na nossa vida, o Senhor rompeu com toda a cadeia, o Senhor rompeu com todo o pecado, o Senhor levou tudo na cruz e o castigo que nos trazia paz está sobre o Senhor, está sobre a sua obra, sobre aquilo que já foi concluído na cruz. Que possamos ter uma semana de paz e alegria pela Tua salvação. Amém. Jesus abençoe vocês, obrigado pelos ouvidos, em nome de Jesus.